Olá pessoal, Luiz Nogueira aqui. Seja muito bem-vindo a esta videoaula, onde eu vou começar a lhe ensinar exatamente o que você precisa saber para construir sites e ganhar muito dinheiro com isso. Por mais que HTML não seja uma linguagem de programação propriamente dita, ela é muito importante para que todo desenvolvedor ele crie sites, desenvolva os seus sistemas web. Então ela é muito importante, embora não seja muito avançada, mas ela é crucial para quem está iniciando. Então essa é uma aula bem para quem está no começo ainda da programação, no desenvolvimento. Então, se você já é experiente, pode pular para algumas aulas mais avançadas, mas se você está iniciando, seja muito bem-vindo, você está realmente no ponto correto, ok? Antes, deixa eu só lhe passar dois recadinhos bem rápidos. O primeiro é se inscreva no canal, porque eu vou postar uma série de vídeos que vai te levar do ponto zero até o de desenvolvedor front-end profissional. E essa é apenas a primeira aula, que está te ensinando o básico de HTML, depois vai ter uma outra aula de HTML, algumas de CSS, iremos aprender um framework para tornar o desenvolvimento do site ainda mais rápido, e até o ponto da gente criar um site profissional juntos aqui no YouTube mesmo. Então, ativa o sininho, já deixa tudo programado, se inscreve no canal para não perder nenhum desses vídeos. E o outro recado é para você se inscrever no nosso Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá tem dicas todos os dias. Materiais gratuitos de estudo, motivação, sugestões e muito mais. Você pode acompanhar a gente por lá, interagir nos stories, você será muito bem-vindo, viu? Então, muito bem, se a gente digitar aqui HTML no Google, a gente vai ver logo que aparece aqui na Wikipédia como linguagem de programação. Entretanto, ele não pode ser considerado uma linguagem de programação. Na verdade, como o próprio nome já diz, HTML é uma linguagem de marcação, utilizada na construção de páginas da web. E eles podem ser interpretados por navegadores. Então, o navegador ele lê uma página escrita em HTML e o HTML, na verdade, vai marcar exatamente o que deve acontecer ou deve interpretar para que seja exibido o que a gente deseja na tela, como o que a gente conhece como site ou alguma aplicação que a gente esteja construindo para a web. Você vai entender direitinho como funciona essa estrutura no decorrer da aula. Para iniciar, você pode começar num bloco de notas mesmo. Não precisa de nenhum outro programa. Mas se você quiser, você pode baixar um programa chamado Sublime, que a gente vai usar na aula de hoje. A versão mais atual no momento da gravação da aula é a 3.2, 3.0, né? Você pode baixar à vontade. Ou, se você desejar, você pode baixar um programazinho que é um bloco de notas, só que mais implementado, Notepad++ ou Notepad++. Ambos são gratuitos e você pode utilizá-los. Nós, nessa aula de hoje, iremos utilizar o Sublime. E eu já coloquei aqui essa estrutura, você pode pegar facilmente ela na documentação HTML. Eu vou deixar também o link aqui na descrição da documentação que a gente vai usar, que é essa aqui do Mozilla, das mais famosas. E aí, você pode colocar já, descer aqui e colocar essa estrutura inicial aqui. Só copiar e colar, ok? E o navegador que nós iremos utilizar vai ser o Google Chrome mesmo, tranquilo? Porque tem esse recurso aqui, inspecionar, que a gente pode utilizar sem plugin e é melhor para a gente ver o código funcionando na hora, tranquilo? Então vamos voltar lá para o Sublime. Eu vou explicar para vocês o que são cada uma dessas tags. A primeira, ela indica que o documento ele está na versão mais atual do HTML, no caso o HTML5. Então, essa primeira tag aqui, ela define que está no HTML5. Por hora que você precisa entender. Alguns sites apresentam uma tag ainda maior, com muitos outros detalhes, mas isso fica para mais na frente, você vai entendendo. No começo, entenda como sendo a versão do HTML. E logo em seguida tem as tags que definem que se trata de um texto de HTML. Como você pode ver, ela é aberta aqui e ela finaliza aqui.
assim como se fosse uma pasta dentro do Windows ou de qualquer outro sistema operacional que você use. Por exemplo, tem essa pasta aqui, dentro dessas duas pastas a gente tem essas outras pastas, dentro dessa tem essas duas, então funciona mais ou menos no HTML. Essa aqui fica fora, essa aqui e essa aqui ficam dentro dessa. Aí dentro dessa tem essa. Então ficam como se fosse uma dentro da outra, uma hierarquia. E todas elas recebem o que a gente chama na programação de indentação. É obrigatório? Não no HTML, mas é interessante para estruturar de uma maneira melhor esse espaço que a gente costuma dar aqui entre uma e outra para dizer que uma está dentro da outra. Uma tag, uma linha de código está dentro da outra. Então, isso deixa mais estruturado, mais organizado, principalmente se você for codificar com outras pessoas, né? Então, fica mais padronizado. Então, esse HTML indica que o texto HTML está iniciando. Esse read, ele é o cabeçalho. Então, tudo que você colocar aqui dentro do read vai ser o cabeçalho da sua estrutura HTML. No cabeçalho, a gente colocou essa meta. Mais na frente também iremos entender o que é meta e a importância delas. Essa meta aqui, ela define que ela aceita os caracteres que estão dentro dessa UTF-8. Se depois você quiser pesquisar mais a fundo o que significa, de uma maneira bem grosseira e bem simples, para a gente seguir aqui na aula que é para iniciantes, ele vai aceitar caracteres especiais, acentuação e muitos outros caracteres que aceitam nessa padronização UTF-8. Então é muito importante que ele tenha uma padronização como essa. E aqui é o título, o que vai aparecer em cima da sua página. Então, aqui eu já deixei padronizado minha primeira página HTML, mas você pode colocar qualquer outro título que você queira colocar, ok? Eu já deixei preparado aqui para a aula uma pasta onde a gente colocou de início esse arquivo index. A gente já salvou. Então, se você quiser salvar, você aperta Ctrl S para salvar, seja no bloco de notas ou aqui no Sublime. E aí ele vai pedir o nome e o tipo do arquivo. Sempre coloque .html. Aqui nós colocamos index.html. O index na web é geralmente o primeiro arquivo, quando você sobe vários deles, que o browser ou o navegador ele vai procurar para iniciar o seu site, a abertura do seu site. Então, nós iremos subir aqui um arquivo com index.html. HTML é o que a gente está utilizando. Então, eu já salvei. Se eu der um duplo clique, nós vamos ver que ele vai abrir aqui a nossa página, que ainda está em branco, mas que já aparece o título aqui, que a gente colocou entre a tag title. Minha primeira página HTML. Se nós editarmos isso aqui e colocarmos qualquer outro nome, como por exemplo, outro título, dermos um Ctrl S, voltarmos aqui no navegador e apertarmos F5, a gente vai ver que atualizou aqui outro título. Então, tudo que a gente colocar na tag head vai aparecer em todas as outras páginas, desde que a gente deseje assim, né? Temos a opção também de querer ou não essa opção. E aqui dentro de body vai ser o corpo do nosso site, vai ser o que a gente vai colocar dentro dele. E aqui a gente pode colocar várias outras marcações ou tags para que especifique bem o que é que vai acontecer dentro do nosso texto. A gente tem tags textuais, tags estruturais, imagens, e é as três que a gente vai aprender nessa aula. Na próxima aula vamos ver tabelas, formulários e outras. Então, nessa aula, nós vamos aprender as tags textuais. As primeiras que a gente pode aprender são as de título. E as de título, o HTML traz para a gente padronizado os H. H1, H2, H3, H4, H5 e H6. São títulos de tamanhos diferentes, sendo o maior deles o H1. Eu vou exemplificar para vocês aqui como é que funcionaria. Se a gente digitar o H1 e dentro deles colocar
meu título 1 e a gente colocar vários deles, por exemplo, e editando. Façam isso na prática também, tá, pessoal? Ao mesmo tempo que eu, dê uma pausada no vídeo e vão tentando imitar. Certinho? Vocês vão ver o tamanho dos títulos que aparecem aqui se a gente der um F5. E aí vocês observam, como eu disse, o maior título é sempre o H1. Aqui temos o H2, o H3 e um maior do que o outro. Então, essas são as tags de título que o HTML dispõe para a gente. Caso vocês queiram comentar o código, se vocês desejarem fazer isso, algum comentário, e o que seriam esses comentários? Seriam trechos que vocês colocariam que não seriam interpretados como código ou como algo que deva ser exibido. O navegador ele interpreta apenas como um comentário e ele só será exibido se nós inspecionarmos o elemento. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Imaginem então que vocês queiram colocar meu comentário por fora. E se vocês realmente quiserem colocar um comentário que não vai ser interpretado pelo browser, vocês colocam aqui meu comentário correto. Vocês abrem a tag, o menor que, colocam um ponto de exclamação e 2 tracinhos. E aqui fecham ela com 2 tracinhos e o sinal de maior que. Tudo que vocês colocarem entre isso aqui, ele encara como comentário. Se vocês colocarem bem aqui, por exemplo, mais comentário, ele ainda vai considerar como comentário. Querem ver? Vamos dar um F5 aqui. Ele colocou apenas o meu comentário por fora, esse que a gente colocou fora do comentário. E o que a gente colocou dentro? Não apareceu aqui, mas se nós inspecionarmos o elemento dentro de body, nós vamos ver que aparece em verde o comentário e esse outro que a gente colocou aqui. Então é assim que a gente comenta o nosso código, e ele é muito importante. As pessoas gostam de comentar, principalmente quando trabalham em grupo, com muitos programadores. Por exemplo, aqui inicia, você coloca um comentário, aqui inicia o corpo do site, aqui inicia o head, ou, por exemplo, última alteração feita tal dia. Também é importante, são aplicações de comentários, né? Isso também as pessoas costumam fazer. Se você quiser, você pode colocar no seu código parágrafos. Isso aqui é como se você estivesse dizendo que dentro desse P haverá texto. Então, você pode colocar quanto texto você quiser. Por exemplo, vamos acessar aqui um site chamado Lorem Ipsum, um gerador de textos aleatórios. Então, se vocês vierem aqui nesse site e copiarem, vocês verão esse efeito aqui acontecer. Vamos voltar lá para o nosso site, fechar aqui o inspecionar e apertar um F5. Vocês observaram que eu dei um Enter aqui no meu editor para colocar esse Lorem Ipsum. Eu vou até dar mais alguns Enters para que vocês percebam uma coisa. Esses Enters que eu dei dentro desse P, assim como os que eu der bem aqui, não vão influenciar em nada para o navegador. Para que nós conseguimos quebrar a linha como nós desejamos, é importante que a gente use essa tag P ou outras tags que a gente vai abordar em breve, como o BR. Só para vocês verem como não está funcionando essa quebra de linha, se a gente der um F5, vai continuar do mesmo jeito. Agora, suponhamos que a gente queira que realmente haja uma quebra de linha bem aqui. Se nós colocarmos um BR, vejam o que acontece. Agora sim ele quebrou a linha. E isso a gente pode colocar quantos forem necessários.
Quanto mais colocarmos, mais quebra de linha ele dará, mais espaçado vai ficar. Ainda sobre formatação de textos, existem o Nav. O Nav ele vai conter a nossa barra de navegação. Nós não iremos abordar muito do Nav agora, mas iremos ver muito ele, principalmente quando nós criarmos o site totalmente do zero em projetos posteriores, né? Então, lembrando novamente, se inscreva no canal para não perder a criação desse site que a gente vai fazer aqui no canal, e a gente vai utilizar esse Nav e muitos outros atributos que a gente está aprendendo nessa aula e na próxima de HTML. Então não se esqueça, já deixa inscrito e já ativa o sininho. Uma outra tag de texto também que nós podemos usar, e isso é usado principalmente em blogs, é o block quote, que ele representa uma citação. Então tudo que você colocar aqui vai ser encarado como se fosse uma citação. Então, só para diferenciar, nós vamos colocar aqui que se trata de uma citação. E vocês vão ver que ele até dá uma indentação diferente. Observaram? Ele dá esse espaço aqui para representar que realmente se trata de uma citação. Caso você queira, por exemplo, não só apenas dar um espaço, mas também traçar uma linha entre um texto e o outro, você não necessariamente precisa colocar dessa maneira, né? Como apertando o Shift e o tracinho no teclado. Você pode colocar simplesmente uma HR. A HR vai pular uma linha e ainda colocar um tracejado para dividir esses dois blocos. E a gente pode ver isso bem aqui, um divisor em linha. Existem também maneiras da gente destacar o texto que nós queremos colocar em HTML. Por exemplo, se dentro daqui eu quero que esse lorem Y ele tenha um destaque, a cor de fundo dele seja amarelo, por exemplo. Então eu posso colocar um mark e esse atributo fará isso para a gente. Vamos salvar e ver como é que ficou. Observem, cor de fundo amarelo. Depois com CSS nós podemos até mudar algumas cores, né? Esse aqui é o que veio padrão da tag, mas tudo isso pode ser editável com HTML, ou melhor dizendo, com CSS, né? Existe um efeito que praticamente a gente não usa, mas que quando eu estava aprendendo era uma das coisas que mais me deixava impressionado. Mas pouco a gente usa. Isso aqui dá para fazer muito melhor com JavaScript ou outros frameworks. Que é o Marquee. Ele dá um efeito de transição no texto. Bem arcaico, bem simples, mas vejam como é que fica. Observem. Simplesmente ele vai da direita para a esquerda nessa velocidade aqui. E chegamos a um ponto bem importante, que é link. Caso eu deseje colocar um link, por exemplo, no meu site, eu uso o atributo, a tag A, junto com o atributo href. E o href vai ser o local onde nós queremos que o link dê. Quando a gente coloca hashtag, é porque aqui existe um link, só que no momento esse link não leva a gente para lugar nenhum. Então nós colocamos a hashtag. Entre uma tag e a outra, haverá o texto do link. Então eu vou colocar aqui o texto do link. E aqui nós vemos o nosso navegador. E se nós clicarmos aqui, não vai para nenhum canto. Aparece aqui na nossa URL a hashtag, mas ele não direcionou a gente para nenhum canto, porque nós não direcionamos para nenhum canto. Vamos ver agora o que acontece quando nós colocamos aqui uma URL válida. Por exemplo, a da nossa documentação aqui do Mozilla. Nós vamos colocar aqui dentro de href, entre aspas, duplas, esse texto.
e vamos ver o que é que acontece aqui quando nós atualizamos. Se nós clicarmos aqui no link, nós já podemos ver que no canto inferior direito, que já aparece um link diferente, né? Então, se nós clicarmos, já vai para o link que nós determinamos aqui dentro. Futuramente, nós veremos outros atributos que nós podemos preencher aqui nesse link, como para que ele seja exibido em uma nova aba do navegador. Tudo isso pode ser feito aqui, mas por enquanto vamos deixar assim, só para vocês serem apresentados as diferentes tags que o HTML permite. Agora vamos passar para o segundo parte da aula, que são as tags estruturais. As tags estruturais do HTML podem ser divididas em div e span, mas a gente acaba utilizando bem mais as divs. Essas tags, as divs, elas são containers genéricos para conteúdo de fluxo. E, no geral, elas servem para colocar os estilos, para que a gente determine como serão esses containers, que fundo eles terão, onde eles começam, onde eles terminam, de que maneira iremos ordenar o site, e por aí vai. É por isso que as divs elas funcionam muito bem com nomenclaturas ou identificações. Elas podem ser class ou ID. Elas podem receber como parâmetros, melhor dizendo, uma class ou uma ID. Qual é a diferença? Bom, nós podemos colocar até as duas ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Só que o ID é único e a class você pode utilizar para várias. Simplificando bem a div class e a div ID, é basicamente isso. Uma pode ser usada várias vezes e a outra pode ser usada apenas uma única vez. Então, se você não determinar aqui nenhum outro código CSS ou HTML, não vai fazer tanta diferença. Você pode colocar aqui só isso. Se você voltar no navegador, não vai ter diferença nenhuma para o código. Entretanto, se você clicar com o botão direito em qualquer lugar e apertar para inspecionar, vai aparecer as divs criadas, embora não tenha nada dentro. Então, por que criar classes e IDs? Um motivo muito simples, estilização. Nós vamos ver mais na frente, quando estivermos estudando CSS, a verdadeira razão para que nós usemos essa nomenclatura. Vai ter situações em que nós vamos usar IDs, vai ter situações em que nós vamos preferir usar class, e vai ter situações em que nós iremos utilizar as duas. E você pode usar a classe também para qualquer um desses outros atributos, ou melhor dizendo, qualquer uma dessas outras tags que a gente já aprendeu, a gente pode colocar esse atributo class. Por exemplo, se nós quisermos colocar essa class no P. Então, nós estamos determinando que essa P vai receber esse atributo aqui, essa classe, várias. Então, se lá no CSS nós determinarmos que todos os P que tiverem a classe várias, elas recebessem, por exemplo, a cor azul. Então, não importa quantos P's tenha o seu código. Apenas os que estiverem com a classe várias receberão a cor azul. Então, serve mais para uma questão de organização, de estilo. O span serve para a mesma notação. Entretanto, ele é menos utilizado, melhor dizendo, do que a div. Nós, no dia a dia, acabamos utilizando mais a div, fica mais organizado. Mas o span, como o próprio nome já diz, alguma coisa menos relevante do que a div e menor também, nós podemos utilizar o span, mas fica mais a critério do desenvolvedor. Também pode colocar classe, pode colocar ID ou outros atributos que iremos ver mais na frente. Então, o terceiro aspecto do HTML que veremos agora é a imagem. O que fazer, por exemplo, se quisermos acrescentar uma imagem aqui nesse nosso código? Vamos fechar aqui. Imagine que nós queremos colocar aqui uma imagem abaixo do link. O que nós podemos fazer? Bom, pode ser dentro da div ou fora dela.
nós vamos colocar a tag img, sempre que quisermos acrescentar uma imagem. E nós utilizaremos algum parâmetro. O primeiro que iremos aprender é o src, que vai dizer o caminho da imagem. Como é que nós fazemos para preparar uma imagem? Esse aqui nós não precisamos fechar, /img, por exemplo. Não é necessário, uma vez que tudo dentro da imagem nós resolveremos dentro de uma tag apenas, a do img. Então, como é que a gente faz para declarar uma imagem? Nós precisamos colocar o nome da imagem, ponto, o formato dela. Pode ser JPG, JPEG, PNG e muitos outros formatos que o HTML suporta. Aqui temos uma imagem preparada aqui na pasta que eu coloquei dentro de outra pasta que se chama IMG. E o nome da imagem é imagem. O formato JPG, como nós podemos ver aqui. Como nós podemos para chamar essa imagem que está dentro de uma pasta? Se nós colocarmos, por exemplo, apenas imagem.jpg, vamos ver o que é que acontece quando nós fazemos isso. Observaram? Ele está tentando puxar a imagem, só que ele não encontra o caminho que nós colocamos. Se nós clicarmos aqui com o botão direito e inspecionarmos, nós vamos ver, só que não aparece nada aqui, porque ele não encontrou esse caminho. Logo, está retornando 0. Como nós podemos fazer para resolver esse problema, para não dar essa imagem quebrada aqui no nosso código? Nós temos que acrescentar o caminho. O caminho é a pasta. Então, nós colocamos a pasta e uma barra para identificar o caminho que antecede a imagem que nós queremos colocar. Se antes dessa pasta tivesse uma outra pasta, então nós colocaríamos o caminho todinho aqui. Se ela estivesse dentro da pasta documentos, por exemplo, seria documentos, img e imagem.jpg. Uma coisa que pode ajudar vocês a identificarem o caminho de maneira mais fácil é virem aqui e copiarem e colarem isso aqui. Ele segue a mesma notação do Windows, né? Então, a pasta barra o arquivo. Ou a outra pasta, nesse caso aqui, né? Então, voltando aqui, vamos ver se vai funcionar. Salvamos, voltamos ao navegador. Se atualizarmos, vemos que a imagem ela foi adicionada. E dentro desse IMG, nós podemos passar vários parâmetros. Por exemplo, além desse src que mostra o caminho da imagem, nós podemos colocar alt, ou o texto alternativo à imagem. Sempre que o Google não puder exibir a imagem em si, ele vai exibir esse texto alternativo. Então, eu vou colocar aqui texto alternativo, só para que a gente se lembre. E além desse alt, nós podemos também colocar algumas configurações, como width e rate, que respectivamente significa largura e altura. Pode ser na ordem que vocês quiserem, tá? Se quiserem colocar o src lá atrás, pode também, tanto faz. O HTML permite isso. Se eu quiser colocar na minha largura 700 px e na minha altura 500 px, vocês vão ver como ela vai ficar ainda maior do que aquela lá que a gente colocou. Uma outra coisa que podemos colocar aqui é o título dela. O que é que acontece quando eu colocar o cursor, o mouse, em cima dela? Aí vai aparecer o título. Isso aqui é importante para SEO. Nós vamos ver também mais na frente que o alt, o título e outros atributos também são muito importantes. Nós vamos colocar aqui o nome título da imagem, só para verificarmos lá se funcionou. Apertamos Ctrl S. Se a gente atualizar, vemos que a imagem ela aumentou, como nós havíamos pedido, perdeu um pouco da resolução, mas é assim mesmo quando a gente estica uma imagem que é pequena. E se a gente colocar o mouse em cima, nós vamos ver que apareceu exatamente o título que a gente desejava. Título da imagem, no caso que a gente colocou. Existem outras coisas que eu não citei, devido ao tempo, e senão ficaria um vídeo muito extenso, que vocês podem tirar qualquer dúvida que tiverem
nesse site aqui, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tudo bem, então, a aula introdutória do HTML era essa. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos vídeos seguintes que irão vir. Eu vou trazer mais conteúdo front-end para vocês, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, Boom e muitos outros. Então já se inscreva, deixe seu like e comente aqui embaixo alguma dica, alguma sugestão de conteúdo. Siga a gente no Instagram. Caso queira mais informações, eu vou deixar aqui abaixo um e-book gratuito que vai te ajudar a se situar no meio de tantas oportunidades na programação, para você iniciar da maneira correta como programador e chegar a receber ótimos salários com essa profissão muito lucrativa. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!